Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de História, 20 de maio de 2021. Então, crianças, nós estamos estudando sobre o capítulo 3, estudando o capítulo 3 sobre os povos da América e da África. Vimos sobre o Brasil indígena, mudanças e conflitos, o Brasil africano, e hoje, dando continuidade, estudaremos o tópico sobre a resistência à escravidão. Acompanhe no livro de vocês a página 61 até a 63. Então, vamos dar início. A resistência à escravidão. Assim como os indígenas, era comum os negros se revoltarem contra a sua condição de escravizados. Vocês estão vendo aqui, os indígenas também se revoltaram, né? Quando desobedeciam a ordens e se rebelavam, eram duramente castigados. Um dos seus modos de resistência era a fuga dos engenhos, das fazendas e cidades para serem livres da escravidão. Entre os escravizados fugidos, havia os que organizavam em comunidades, geralmente formadas em lugares de difícil acesso, para poder se proteger. Essas comunidades eram chamadas de quilombos. Vocês estão vendo aí para onde que eles fugiam e como eram chamadas as comunidades onde eles se organizavam onde eles se refugiavam, não é, para se proteger, eram chamados de quilombos. Haviam quilombos em quase todo o litoral brasileiro e também em algumas áreas do interior do país. Ainda hoje, há no interior e no litoral do Brasil, comunidades, vilas e bairros que se originaram de antigos quilombos, pois muitos de seus habitantes continuaram morando no mesmo lugar depois da abolição. Os escravos que moravam nessas comunidades e os descendentes que nelas permaneceram são conhecidos como quilombolas. As pessoas que permaneceram nesses locais, chamados de quilombos, que eram locais onde os escravos fugiam para se proteger dos seus donos, as pessoas que vivem nessas comunidades são chamadas de quilombolas. Aqui nós temos uma imagem, não é? Aplicação do castigo de açoite, gravura de Jean. Foi um artista francês que viveu no Brasil entre 1816 e 1831. Os negros escravizados eram amarrados ao pelourinho e castigados com chibatadas, como vocês estão aqui vendo na imagem, né? Então, na próxima página, dando continuidade, muitos quilombos se formaram em áreas isoladas, afastadas de cidades e vilas, pois os escravizados não queriam ser encontrados pelos senhores. Mesmo após a abolição, muitas comunidades continuaram sem estradas de acesso. Isso facilitou a preservação de hábitos e costumes dos seus antepassados. A maioria pratica até hoje a agricultura ou a pesca artesanal. Alguns quilombos, porém, não estavam isolados. Isso facilitou o comércio, a comunicação e a integração com outras comunidades locais. Por falta de documentação que comprova a propriedade da terra, algumas comunidades quilombolas são ameaçadas por pessoas que querem expulsá-las das áreas em que estão estabelecidas. Além disso, muitas dessas comunidades ainda não possuem eletricidade, água encanada ou rede de esgotos. Muitas associações lutam hoje no Brasil para dar aos quilombolas o certificado de propriedade das terras onde eles moram. Como vocês estão vendo, até hoje, muitos deles não têm a documentação das terras em que vivem, né? Então, próxima página. Como vimos, apesar de o tráfico de negros escravizados ter sido proibido no Brasil em 1850, a exploração do trabalho escravo continuou. O cultivo da cana-de-açúcar ainda era amplo, mas o café se tornava um produto cada vez mais importante para a economia brasileira. No início, as fazendas de café nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais também usavam a mão de obra dos negros escravizados. Ao longo do século XIX, a mobilização pelo fim da escravidão cresceu. Os grupos de pessoas que buscavam acabar com a escravidão eram conhecidos como abolicionistas. Quando vocês ouvirem a palavra abolicionista, lembrar que são grupos de pessoas que buscavam acabar com a escravidão, não é isso? E a mesma coisa vocês devem lembrar de quilombolas. Quem são os quilombolas?
né? O que são quilombos e quem são os quilombolas. A libertação definitiva dos escravos só ocorreu em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Aqui nós temos uma imagem, não é isso? Ex-escravos comemorando a libertação, ilustração de Ângelo Agostinho. Aqui eles estão todos comemorando a sua libertação. Então, criançada, agora que nós já estudamos o capítulo 3 sobre os povos da América e da África, vimos sobre o Brasil indígena, mudanças e conflitos, o Brasil africano, né? Então, o que nós iremos fazer? E hoje nós finalizamos com a resistência à escravidão, não é isso? O que vocês irão fazer? Vocês irão responder as páginas de hoje, que é da 61 a 63, reler todo o capítulo novamente, né, para memorizar bem, aprender. E em seguida vocês devem enviar a atividade de hoje para a nossa plataforma.